As empresas estão caminhando para uma nova forma de produção e competitividade, mas os estados também precisam se adaptar a essas transformações e inovações. E em termos de gestão pública, como é que a gente prepara o gestor do outro lado do balcão para poder lidar com essas transformações? Pois é, Geise, a gente fala muito da empresa, da necessidade delas competirem, etc., e meio deixa de lado um outro ator um pouco relevante, que é o Estado em todas as suas dimensões, né? Seja no judiciário, seja no legislativo, seja no executivo, deveria haver uma coerência entre o grau de avanço dessas instituições públicas com o que está acontecendo na economia real, né? Existe aí duas dimensões. Uma que é muito importante é que, se a gente olha para fora, os países que pretendem ter uma posição relevante no futuro ou pretendem ter um nível de desenvolvimento relativamente avançado, eles têm políticas super proativas para o desenvolvimento, para o fomento a essas tecnologias que estão surgindo. As inovações estão vindo como uma solução estratégica para os planos gerais de desenvolvimento. Então, ela não é mais uma peça, ela passa a ser uma das soluções para resolver problemas de infraestrutura, de meio ambiente, de agricultura, ela de comunica saúde, com etc. todas as peças. Comunica com todos, e como as soluções estão vindo integradas, realmente o poder de modificação e de avanço numa área de saúde, por exemplo, é muito forte. Então, assim, Estados Unidos despende alguma coisa como 500 bilhões de dólares por ano em pesquisa e desenvolvimento. A China, 280, a Alemanha, alguma coisa em 100. Então, e todos eles, o que é interessante é que todos eles partem do seu DNA. Eles querem fortalecer competências, eles são diferentes, são estratégias diferentes, querem fortalecer competências que eles têm e avançar. Então, isso é importante. Agora, a outra dimensão é o Estado em si. Talvez o país que se usa como exemplo de país mais digital é a Estônia. A Estônia é um país que fica ali nas franjas, entre a Finlândia, nas franjas ali da Rússia, um país pequeno. Você, Geisa, pode entrar no site do governo e se tornar uma cidadão você, daqui. Uhum. Entendeu? Então, são serviços interligados, conectados, inteligentes. Os mesmos princípios que se usa para a empresa são os princípios que se usa para o setor público, com um a mais, da transparência e da confiabilidade. Mas a gente está falando também até de espaços de experimentação menores, quer dizer, a Estônia é muito pequena. Isso. Em país de dimensões continentais como o Brasil, a gente ainda vê assim, muitos problemas lá do século passado, do século XIX, para serem resolvidos. E quando a tecnologia pode ser um grande impulsionador da solução desses problemas, pode ser uma grande alavanca, a gente também tem que falar que precisa ter investimento para isso. Isso. E o nosso investimento é baixo, está diminuindo até. Isso. Então, aí que como que os gestores públicos vão tomar esses desafios à frente, né? O primeiro é deles terem um mínimo de informação sobre o potencial dessas soluções. O outro é onde que elas podem ser aplicadas e que tipo de transformação que elas podem ter. Inclusive, várias dessas soluções podem permitir saltos qualitativos. Você pode sair do século XIX para o XXI com algumas dessas soluções. Porém, elas são soluções relativamente complexas. Ela demanda que o gestor público conheça, né? E demanda que o gestor público coloque o resultado das ações das soluções digitais como prioridade máxima. Aí vem a prioridade ao investimento. Então, se ele quer eficiência no setor público, se ele quer qualidade no setor público, se ele quer transparência no setor público, se ele quer confiabilidade no setor público, se ele quer facilitar a vida dos cidadãos, essas coisas se prestam. Então, dependendo do tipo de resultado que ele quer para os cidadãos, essas tecnologias podem ajudar
E aí o investimento. E aí tem uma outra questão importante, que é a regulamentação, porque a regulação, o Estado tem esse papel de regular essas empresas, e aí ele pode ser, no limite, um grande... barrar algumas dessas evoluções, não? Voltando um pouquinho para essas transformações que estão acontecendo. Sim, então, aqui a gente estava conversando assim, do Estado usuário, né? Então, ele como usuário, ele prestar determinado serviço, essas tecnologias podem servir. O que você está trazendo aqui é o Estado, como é que ele age no fomento ou na regulação dessas soluções. E aqui é um assunto super complexo. A regulação é super complexa. A gente está vendo hoje, no caso das eleições, hoje, ou no passado recente, das eleições, como que o assunto de regular o uso de mídias sociais está se tornando fundamental num processo de escolha democrática. Agora, imagine, então, isso é relativamente simples. Imagine quando nós nos defrontarmos com desafios do tipo assim, como regular, se deve regular ou não, uma pesquisa e soluções que mexem no genoma humano, no desenvolvimento de um embrião, e já dizem que no futuro é possível você criar seres vivos. Que tipo de atitude que nós vamos ter como cidadãos, como governantes? E aí tem uma coisa também da preparação para isso, né? Recentemente a gente viu a questão do Uber, né? Como é que o Estado regula o Uber? É uma solução que explodiu no mundo inteiro, o Airbnb, mas você ainda vê no legislativo, por exemplo, o desafio de lidar com a realidade, quer dizer, da perda de mercado tradicional para algo novo que está chegando. E como em que velocidade a gente vai dar esse passo, e o que a gente vai deixar morrer, porque a gente está falando também de morrer emprego, as pessoas perderem o modo como elas viviam até então. A dimensão do fomento, ela em geral, ela vem antes de alguma coisa acontecer. Então é necessário dos gestores públicos terem uma visão, eles não vão adivinhar futuro, mas terem uma visão de que futuro que eles querem construir. Então vem um fomento para que aconteçam coisas à frente. A regulação, em geral, ela corre atrás. O fenômeno surge, uma solução surge e a regulação tem que ir atrás. E aí que cai dois assuntos. Uma é da velocidade e o outro é da experimentação, que naturalmente, como uma coisa muito nova, vai se experimentar soluções distintas. Estar aberto para conhecer o que está sendo feito fora é importante. As soluções que foram feitas no Rio para o táxi é uma solução super criativa, que é um serviço público, é um software, e que ele serviu para poder beneficiar minimamente os taxistas, relativamente às práticas de soluções do setor privado. E aí vem a dimensão que talvez seja mais complexa que você está levantando, mas aí está na essência do gestor público, né? O espírito público. Que preocupações que ele deve ter? A preocupação é o quê? É a qualidade de vida, é o emprego? Esses são os nortes para que nós vejamos que tipo de prioridade que a gente vai ter. Mas aí a escolha naquele botãozinho ali que é o definitivo, né? Exatamente. E aí a gente poderia aqui conversar por muito mais tempo, mas infelizmente o programa Rio em Foco chegou ao fim. Obrigada, João, a gente vai ter outras oportunidades aí. Obrigada a você, telespectador, que também nos acompanha. Não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube. Mande também as suas dúvidas e sugestões para o nosso e-mail, rioemfoco@lerj.rj.gov.br ou pelo nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.